Olá, pessoal da disciplina de Direito Civil 4. Boa noite, bom dia, para os respectivos turnos aí. Eu gostaria de fazer com vocês hoje uma pequena revisão, de até onde nós já chegamos no conteúdo, para que nós possamos resolver alguns exercícios e então podermos caminhar aí no nosso conteúdo previsto para esse semestre. Inicialmente, eu gostaria de revisar com vocês o conceito de contrato. Lembrando que o contrato é um negócio jurídico bi ou plurilateral que visa criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Lembrando que sempre tem um conteúdo patrimonial, então é a principal fonte geradora das obrigações. Ela traz em si uma função social, esse conceito dentro da doutrina moderna, sabendo que esse gerar obrigações devem ser obrigações que respeitem aí a função social dos contratos, chamadas por parte da doutrina de cláusula geral, e que vocês tanto estudaram e analisaram acerca da modificação aí, que sofreu com o impacto da criação da Lei de Liberdade Econômica em 2019. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é acerca da possibilidade da autocontratação. Quando o indivíduo que vai realizar esse contrato, ele está munido de um instrumento de procuração que permite que ele realize uma contratação onde ele assine por ele sendo comprador ou vendedor e pela outra parte sendo comprador ou vendedora ou locador, locatário, realiza uma relação contratual onde vai existir em um único sujeito a alteridade que é teorizada pela Maria Helena Diniz como sendo a necessidade de pelo menos 2 sujeitos. Então, dentro dessas possibilidades, onde a lei permite a autocontratação e você tem um instrumento de procuração que tem uma cláusula específica permitindo a autocontratação, é possível que exista aí essa alteridade abstrata, podemos assim chamar, dentro de um mesmo sujeito, certo? Sobre a crise dos contratos que a doutrina vem trazendo aí, falando até alguns doutrinadores falando que é o fim dos contratos, que os contratos vão se extinguir, nós vimos que a nossa civilística nacional diz que na verdade os contratos não vão se extinguir, que eles estão passando apenas por uma evolução natural do Instituto para que atenda essa nova vertente da sociedade civil organizada, pautada em tecnologias e outros instrumentos. Nós estudamos muito sobre o CDC como fonte inspiradora aí nos contratos. Nós vimos que o Código de Defesa do Consumidor ele é a inspiração aí de grande parte dos princípios que norteiam as relações contratuais. Vimos que nós tínhamos um Código de 1916 que com o advento da Constituição Federal de 88 se tornou inoperante. Então surgiram aí algumas legislações especiais, entre elas o CDC, cuidando dessas relações consumeristas, e isso faz com que posteriormente, quando o Código Civil sai em 2002, ele recepciona vários princípios que já tinham sido inaugurados dentro da relação de consumo. Dessa forma, nós podemos dizer que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil são os 2 instrumentos legislativos que a gente tem que mais agrada ao nosso legislador constituinte, sendo que ambos são posteriores aí à nossa Constituição de 88, o CDC é de 90, o Código Civil é de 2002, e nós temos aí toda uma inspiração paternalista e protecionista daqueles que figuram aí como os sujeitos principais da relação de consumo, que são os consumidores. Em alguns momentos aparece também a figura do fornecedor, sempre fazendo essa proteção do mais fraco. Inaugura a questão da inversão do ônus da prova, e vários outros instrumentos que vêm facilitar essa questão do consumo mesmo dentro do nosso país. Acerca dos requisitos de validade dos contratos, nós temos requisitos de ordem subjetiva, que são aquelas características inerentes ao sujeito, como capacidade genérica, em alguns momentos aptidão específica e o consentimento. Nós sabemos que a capacidade genérica é essa que é alcançada aos 18 anos, a aptidão específica é, por exemplo, se eu quero contratar médico, não basta você ser capaz, você precisa ser médico. E os requisitos objetivos são todos aqueles inerentes ao objeto, O objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado, determinável, Então, ele tem que ter possibilidades tanto física quanto jurídica, toda aquela característica básica, do objeto que nós já conhecemos. A terceira ordem aí são dos requisitos formais,
Então, em regra, né, o contrato prevalece a forma livre, que é a teoria do consensualismo, e em alguns momentos nós vamos ter aí um imperativo do formalismo, que é quando a lei traz alguns regramentos especiais para se fazer um contrato, por exemplo, na compra e venda de bens imóveis, né, que é exigido que seja feito através de escritura pública. Situações em que se exige a presença de testemunhas, assinatura do cônjuge, né, e várias outras formalidades que podem ser exigidas. Acerca dos princípios, nós trabalhamos muito em sala, né, os principais princípios aí, autonomia da vontade, supremacia da ordem pública, do consensualismo, a relatividade dos efeitos, o princípio da obrigatoriedade, da revisão ou onerosidade excessiva, o princípio da boa-fé. Nós vimos que o princípio da supremacia da ordem pública, o princípio da função social e a boa-fé, eles rompem aí a barreira de serem simples princípios e passam a ser o que nós chamamos de cláusulas gerais, né, que se tornam verdadeiros parâmetros norteadores para a realização do contrato. Nós tratamos também acerca da formação dos contratos. Nós vimos que envolve aí algumas etapas, né, que algumas coadunam com aquela teoria geral dos negócios jurídicos que vocês já estudaram, como a manifestação da vontade, que essa pode ser tácita ou expressa. Nós temos que ter cuidado com o silêncio, né, que esse silêncio é aceito quando ele é previsto em lei. As negociações preliminares, que também são chamadas de fase de pontuação. Aí tem a problemática se nessa fase da negociação há ou não responsabilização. Nós vimos que não há responsabilidade contratual, mas sim responsabilidade civil, porque se você cria expectativas na outra parte, você frustra essas expectativas, você vai se responsabilizar por elas. A outra fase, que é a fase da proposta, quando você já tem ali os requisitos essenciais do negócio, preço, quantidade, forma de pagamento. E a outra fase é a fase da aceitação, onde, quando há a manifestação da aceitação, cria-se ali o vínculo contratual e posteriormente esse contrato ele é concluído, certo? Sobre as teorias ali de interpretação dos contratos, nós estudamos algumas, vimos a questão da hermenêutica contratual, de buscar aplicar o contrato não só a lei, mas também os princípios, né, e a doutrina. Vimos que os magistrados eles vão se valer de algumas ferramentas e com isso a teorização, né, da teoria declaratória e da teoria construtiva e integrativa. A declaratória é quando você busca entender a real intenção das partes, a construtiva ou integrativa ela busca preencher as lacunas, fazendo um aproveitamento desse contrato por meio do suprimento judicial, onde entra aí a figura do criacionismo do judiciário, né? Sempre observando a manutenção dos contratos e a boa-fé. A gente só adianta o fim dos contratos quando não há outra forma, fazendo sempre a interpretação mais favorável ao devedor, com base, né, na execução daquilo que é mais possível para o momento e a localidade onde se encontra este contrato. Nós temos algumas particularidades sobre os contratos feitos à distância, né, pessoal? A dificuldade principalmente dos contratos digitais, então sobre a criptografia, a autenticidade de assinaturas, algumas informações sobre o marco civil da internet. Então, era isso. Algumas observações para vocês, espero que ajudem na feitura dos exercícios da lista. E a nossa próxima videoaula já será sobre conteúdo novo. Até mais e bons estudos!